Olá, seja muito bem-vindo a este Fora do Ar especial, hoje falando sobre coronavírus. O que precisamos saber sobre a pandemia? Este é o tema de hoje desse especial, que vai ter muitos especialistas. Se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, pergunte, não tenha medo, pergunte. Tem alguma dúvida? Faça esse questionamento. Você tem o post agora, pode mandar as mensagens, que elas serão lidas. Então não esqueça, participe, curta, comente e também compartilhe. A sua opinião sempre é muito bem-vinda à Escola do Ar. Terá hoje a participação do Dr. Asdrubal Falavinha, ele que é diretor da área de conhecimento de ciências da vida e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UX. Também estará participando o Isaac Schwartz-Haupt, cientista de dados e coordenador na rede Análise Covid-19. Maria Marlene Faria, psicóloga, especialista em psicologia institucional e terapia cognitivo-comportamental, docente universitária. E também estará participando o Dr. Vinícius Laim, cirurgião vascular. Recentemente, ele foi diretor técnico do Complexo Hospitalar Unimed Caxias do Sul. Bom, já apresentei todo mundo, então vamos dar as honras para quem já está aqui na equipe, já todo pronto. O Isaac Schwartz-Haupt, cientista de dados e coordenador na rede Análise de Dados Covid-19. Seja bem-vindo, Isaac. Boa tarde e uma boa noite também. Boa noite, Ivan. Obrigado pelo convite. Eu espero poder ajudar, né, e com qualquer dúvida que vocês tiverem aí. Um abraço, obrigado. Também está participando Vinícius Laim, doutor Laim. Seja muito bem-vindo a esse Fora do Ar especial. Oi, Ivan, tudo certo? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Tudo bem, Isaac? Para a gente conversar sobre essa pandemia que está acontecendo e que certamente está transformando as nossas vidas. E também está chegando a psicóloga Maria Marlene Faria. Muito boa tarde, uma boa noite, Maria Marlene. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos os colegas. É uma alegria poder colaborar com vocês. Isso aí, a equipe então já reunida. Daqui a pouco vai aparecer o Dr. Asdrubal Falavinha. De repente ele não vai poder comparecer se ele tiver alguma cirurgia, algum plantão. E nós com certeza entendemos essa situação. Como eu estava dizendo antes, não se esquive, faça sua pergunta, fique à vontade, mas todas as perguntas sempre com educação. Vamos manter a educação. Eu acho que o Dr. Vinícius Laim pode começar esse bate-papo explicando para todo mundo. Vinícius Laim, doutor Vinícius Laim, o que é Covid-19? Se alguém não tem dúvida, o que é Covid? Bom, então, assim, a Covid-19, eu ri, na realidade, porque eu sou cirurgião vascular, né? Mas como na frente da direção do hospital da Unimed durante esse tempo, então acabei me familiarizando bastante com o Covid. O Covid, então, é um vírus, né, que se iniciou na China e se espalhou de lá para cá. Isso começou no final do ano 2019, por isso que é Covid-19. Na realidade, a gente esperava níveis pandêmicos mais intensos já no ano de 2020, o que no Brasil realmente não aconteceu. A gente teve um pico no final, na primeira quinzena de dezembro, e um pico mais expressivo é o que está se passando agora. Já no Rio Grande do Sul, depois acho que o Isaac vai falar dos números melhores que eu, mas a gente parece já ter um certo platô, mas ainda no Brasil, algumas cidades ainda registram aumento do número de casos, o que é realmente preocupante, porque o nosso medo inicial lá de março de 2020, de não se ter recurso, de não ter leito hospitalar, de não ter medicamento para tratar esses pacientes, aconteceu no início de 2021. Então, a gente passou um aperto aí algumas semanas atrás dentro do hospital para poder reestruturar o hospital. Basicamente, todas as semanas o hospital é estruturado e reestruturado. E, Isaac, porque o Brasil está nesse colapso atualmente e a odisseia da pandemia, tem alguma justificativa? Na verdade, assim, né?
O que acontece? Conforme o Vinícius falou, o vírus veio de fora, né? A gente importou esse vírus, ele veio de avião, ele começou a chegar, e ele chega principalmente nas capitais. Ele chegou nas capitais e começou, né, a fazer isso, e aí começou um processo que a gente chama de interiorização. Esse vírus começou a ir para as outras cidades. A gente lembra muito bem lá no começo que tinha, às vezes, algumas cidades que já estavam sendo atacadas. A gente via na notícia, assim, que uma capital ou uma cidade específica estava lá já com problemas, e tinha outras cidades que nem sabiam o que era Covid-19, não tinham casos, né? Inclusive, fazer uma ação coordenada lá atrás era até difícil de cobrar, porque às vezes tu tinha que, por exemplo, sei lá, fechar ou restringir a mobilidade de um município que não tinha nenhum caso, nenhum óbito, nenhuma internação, e ele tinha que entrar junto simplesmente por fazer parte daquela rede que ia acabar usando o hospital, né? E aí isso aí foi acontecendo, e a gente deu uma reduzida de mobilidade forte, aquele medo, porque nem o Vinícius também falou, lá em março de 2020, o pessoal teve um medo, a mobilidade caiu muito, e ela até hoje ela nunca chegou a voltar plenamente a níveis pré-pandemia, né, de mobilidade. Como a gente sabe que a mobilidade é um dos principais fatores que faz as pessoas ficarem próximas umas das outras, isso acaba mexendo, né, levando a aumento ou queda no número de contágio. E aí a gente foi relaxando essa mobilidade aos pouquinhos, desde o começo de setembro, tá, para ver se a gente analisar os dados de mobilidade, né, eu uso eles do Google mesmo, pego aqueles dados que o Google pega dos celulares das pessoas de forma anônima e vê se elas estão transporte público, comércio, residências, né, locais de trabalho e tal, e aí, conforme a gente vai enxergando essa mobilidade, ela começa a aumentar no começo de setembro, e aí a gente vinha numa queda em setembro, agosto, setembro, tava meio que parecia, já foi o pior, né, já passamos por aquele platô, a gente lembra que era quase 70 dias de 1.000 óbitos diários, quase 1.000 óbitos no Brasil, todo dia. Aí deu aquela queda e a mobilidade começou a aumentar. Quando a mobilidade começou a aumentar no começo de setembro, ali uns 20, 25 dias começou uma reversão de tendência, que aquela velocidade da queda começou a diminuir devagarinho, virou uma estabilidade, inclusive a gente dava alertas, olha, se a gente continuar fazendo essa energia, essa força, a gente pode criar uma nova onda, né? Se a gente continuar botando mais pessoas e cada vez mais pessoas em contato umas com as outras, isso pode levar a mais contágio. Aí em outubro começou a aumentar de leve, a mobilidade continuando a aumentar e a doença continuando a aumentar. Novembro aumentou bastante, dezembro, que nem o Vinícius falou, foi um pico fortíssimo, e em janeiro ele até deu uma arrefecida, né? Porque ele chegou num pico absurdo em dezembro, janeiro deu uma arrefecida. Uma coisa que também é interessante apontar é que a mobilidade como um todo deu uma queda em janeiro. E eu acredito que, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tem um pouco até a ver com o nosso hábito do veraneio mesmo, de esvaziar a cidade, depois do primeiro do ano ali, que realmente isso aconteceu, deu uma baixada forte na mobilidade em geral. Daí teve o carnaval, e nós já estávamos porque essa queda de janeiro foi uma queda, mas não foi uma queda. A gente estava num pico horrível em dezembro, deu uma leve queda, sabe, dá para dar uma puxadinha de ar assim só para se preparar, e quando veio fevereiro ali, depois do carnaval, e a mobilidade voltou ao normal, foi um surto quase que instantâneo, né? Em questão de 10, 15 dias, tudo que se tinha de recurso, tudo que se tinha de lastro se foi quase que instantaneamente, né? Então a história de por que a gente está aqui, ela começa mesmo lá em setembro com esse aumento da mobilidade, sabe? Essa escalada que vem vindo aos pouquinhos, até que chegamos onde estamos hoje. Pessoal, não esqueça, se alguém quiser completar a fala do outro, fiquem todo mundo à vontade, à vontade mesmo. E Maria Marlene Faria, essa pandemia mudou muito o comportamento, né, de todo mundo. Como lidar com a saúde mental do ser humano e quais são essas consequências desse impacto no ser humano? Sim, mudou bastante o comportamento, porque nós somos seres humanos que precisamos ter pertencimento, né? Nós precisamos de grupos, precisamos de aceitação, pertencimento, e nós como brasileiros, gostamos muito do toque, do abraço, né? Isso é muito importante, né? Nós somos o povo brasileiro é assim. Então, no início da pandemia, eu vejo que foi muito difícil, principalmente para os idosos, né, que são sozinhos. Eu atendi bastante idosos e que não podiam ver as pessoas, as crianças também, que não podiam ir para a escola. Acho que as crianças hoje estão sofrendo mais do que os idosos,
porque os idosos já têm um nível de experiência, resiliência, e tem crianças que estão adoecendo, estão depressivas, estão somatizando várias coisas, né? Então, no início da pandemia, tudo era muito novo, né? Tinha muita negação também. A gente ficou ali até setembro, outubro, com aquelas mensagens de WhatsApp dizendo, isso aí não existe, não sei o quê, politizaram muito, né? Então, o que aconteceu? Eu acho que a partir ali de janeiro, fevereiro, muitas pessoas que negavam isso acordaram, tiveram um start, assim, agora o negócio existe mesmo. Mas o que a gente percebe no comportamento das pessoas? Inicialmente, uma ansiedade muito elevada, porque eu não posso ter controle de nada, né? Estamos em março de 2020, se você tinha planos para, sei lá, dezembro, como você vai saber se você pode pôr em prática esses planos? Então, a gente viu um nível muito alto de ansiedade, de necessidade de controle, que você não podia controlar as coisas, né? E, então, a gente trabalhou muito com isso, a questão também que as pessoas mais introspectivas, que sabem lidar com a sua solidão, ou como a gente diz, solitude, né? Elas ficaram melhor. Mas aquelas pessoas que eram muito rueiras, como eu digo, que viviam na festa, na rua, tudo está para fora, elas sofreram muito. Eu lembro que tinha um rapaz que dizia assim, e agora eu não posso ir para lugar nenhum, eu não posso fugir para lugar nenhum. Aliás, a gente só pode fugir para dentro de nós mesmos, né? É um momento da gente ficar na casa física e na casa emocional. Então, eu acho também que só para fechar essa parte, que muitas coisas que não estavam bem pioraram, como as separações, os conflitos conjugais, a violência contra a mulher, ou seja, o alcoolismo, né? Então, aquilo que já não estava bem acabou piorando, o próprio suicídio também. Mas eu vou parar agora, senão eu falo tudo na primeira pergunta, tá? Não, tranquilo, tranquilo. E, doutor Vinícius Laim, você chegou a pegar Covid, né, no começo, em mês de março, eu acho, do ano passado, né, mais ou menos nesse período. Como foi? Eu estou fazendo aniversário de Covid, eu peguei dia 21 de março do ano passado. 21 de março, vai fazer já fez um ano então agora, fez um ano. Como foi esse período, assim, que foi praticamente no começo da doença, né, quase ninguém sabia como que era o vírus, né, como foi esse período de quarentena, isolamento? Né? Eu fiquei isolado, eu e minha esposa, meu filho estava com meus pais na praia, a gente tinha mandado ele no começo de março, a gente tinha mandado ele com os meus pais, porque a gente achava que tudo que a gente está vivenciando agora fosse acontecer ainda no começo de março, assim, então a gente não contava com esse atraso de um ano. Então, nós estava pronto. O que eu costumo dizer para as pessoas, nada que está acontecendo agora é surpresa. Todos os números são esperados. O que acontece é que muitas pessoas realmente acreditaram que Deus fosse brasileiro e a gente seria poupado da estatística mundial, assim. Então, agora é uma questão dos fatos vão acontecendo e as pessoas aos poucos vão acreditando. O que eu acho desnecessário é que a pessoa precisa de alguém conhecido e a óbito para acreditar que realmente ele está vivendo um problema que ele não tem controle e que às vezes existe uma transferência de culpa e às vezes a gente se vê no meio de uma politização de um culpado que na realidade é microscópico, a gente não sabe como lidar, a gente não tem controle sobre ele. Então, quando eu fiquei doente, mais ou menos esse era o meu. Então, tive uma oscilação ia evoluir para bem ou para mal, assim. Mas eu fiquei isolado, os primeiros bastante sintoma, e depois de 3 ou 4 dias eu já melhorei bastante dos sintomas, mas ainda na época ficava 14 dias em casa, fiquei os 14 dias em casa. A minha esposa teve menos sintoma do
Estamos tendo uma oscilação de áudio. E o nosso filho também não. Ele voltou depois de 3 meses. A gente viu que o negócio não ia acabar por ali. Daí eu disse: olha, os números foram oscilando. Acho que foi isso aí. Obrigado, Lainha. A gente estava explicando, né, que teve, às vezes, a sua internet teve uma oscilação, mas estamos no Brasil e isso é completamente compreensível. A nossa internet, infelizmente, tem uma oscilação gigantesca. Isaac, o que a pandemia mudou na tua vida, né? Já que você fala os dados e, por incrível que pareça, muitas pessoas duvidam dos dados. Não, é que nem o Vinícius falou, a gente teve uma vida totalmente diferente. Eu, por exemplo, eu faço consultoria para empresas, né? Em gestão de risco, gestão de projetos, assim, eu praticamente uso os dados para que a empresa saiba se ela pode ou não, para que caminho ela tem que tomar, se é muito arriscado, se não é, sabe? Eu trabalho bastante com isso, gestão de riscos em projetos. Aí, quando começou isso aí, aquela história, para tudo, todo mundo em home office, eu resolvi pegar os dados que a gente já tinha disponíveis, né? Já estava tendo ataque em março, ali já estava tendo ataque na Itália, na Europa, já estava tendo ataque, né, já tinha acontecido na China, pegamos os dados disponíveis. Quando eu fiz os cálculos, eu disse: caramba, se essas taxas aqui se mantiverem, é muito preocupante. Essa doença é muito preocupante. É um problema muito sério, né, se isso vinha a chegar em todo mundo. E aí resolvi ir para as redes sociais e resolvi fazer um alerta, né? Resolvi chegar primeiro em Caxias, no meu Facebook, que eu nem usava muito redes sociais, eu tinha bem pouquíssimas redes sociais. E aí eu peguei e comecei a fazer esses alertas para Caxias e eu percebi que tinha uma demanda absurda, sabe, Ivan, de gente precisando dessa interpretação. Porque o que acontece? Tem os dados, aqui a estatística, e tem a tomada de decisão. Tanto a tomada de decisão por gestores mesmo, pode ser gestores públicos, ou a própria tomada de decisão individual, sabe? Aquela, tipo assim, será que eu vou fazer o Dia das Mães com a minha família? Será que eu viajo no feriado com a minha família? Decisões individuais mesmo. Eu percebi que tem um buraco, tem um gap entre a estatística, o dado em si, e a tomada de decisão. Então, a gente entra, tem lá um quinquilhão de gráficos e planilhas, e todas as prefeituras e estado jogam um monte de dados e tudo, mas daquilo, até tem uma interpretação, onde a pessoa que não tem muita familiaridade com estatística consiga entender, ela, sabe, ela começa a se apavorar, começa a não entender, começa a achar que é confusão. E justamente aquela desinformação que entra, né, são aquelas mensagens que a Maria falou bem, que do nada vem umas mensagens de WhatsApp falando que não existe. Essas mensagens, elas acabam tendo terreno fértil justamente nesse desconhecimento. Porque pensa, o cara vê uma doença assim, olha, 80% das pessoas se curam sem sentir nada, uns 15, 20% ficam um pouco mal, e 1% vem a óbito. Aí, quando a pessoa ouve isso e não entendia nada de estatística e transmissibilidade, ela diz: então a doença não é uma doença de nada. Então, para que eu estou com medo? Sabe aquelas mensagens que começavam a vir? Então, essa interpretação, né, para mostrar que uma doença altamente transmissível, com essa taxa, ela é, às vezes, até mais perigosa, justamente por essa grande quantidade de assintomáticos que pode gerar uma transmissibilidade gigantesca e transformar ela numa superpopulação de doentes de uma forma muito rápida. Esse tipo de coisa que acabou mudando muito minha vida, e eu comecei a fazer essas estatísticas, comecei a fazer essas análises, e foi assim, né? Começou em Caxias, de Caxias foi para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul agora o Brasil inteiro, né? Essa semana eu estava te falando, antes de nós começar a live, foi entrevista para Pernambuco, Rondônia, sabe, Globo News. Meu pai foi vacinar sábado, agora que teve a vacinação, levei ele, né, para vacinar, cheguei em casa, pode entrar na Globo News ao vivo agora, para falar das mortes em excesso do Brasil. Deus, tá bom, sabe? E aí, qual é que é o assunto? Era uma matéria que eu já tinha participado do G1, então eu ajudei com os dados para eles. Ou seja, tem uma demanda forte das pessoas, né, inclusive da mídia, dos tomadores de decisão, para essa interpretação dos dados. E é uma coisa que tem que ser feita com muita responsabilidade, muita cautela, porque senão a gente acaba criando... Sabe aquela coisa, por exemplo, a pessoa que não entende muito, né, não tem uma análise de como funciona a digitação das fichas, ela vê aquele final, aquela epidemia sempre caindo, toda vez que ela olha para os gráficos, tá acabando. E aí, se uma pessoa vai para uma mídia, né, vai para um lugar e diz, está acabando, fiquem tranquilos. Quando vê a pessoa diz, então eu posso ir com o Dia das Mães
na minha mãe, por exemplo. Ou seja, tomo uma decisão equivocada por causa de uma interpretação equivocada que às vezes nem é feita com má fé, uma intenção, nada, é só uma interpretação equivocada. Por isso, a importância dessa análise de dados, né? E dessa ajuda que a gente faz com storytelling, com dados, para a pessoa entender a correlação entre mobilidade, contágio, casos, internações, atraso, óbitos, represamento de dados, essa coisa toda, né? Isso aí, e antes de chamar o doutor Asdrubal Falavinha, eu quero ler alguns recados. A Jéssica Paim, boa noite, amigo, seja bem-vindo a Jéssica. Também a Lourdes Maria, boa noite, Ivan, tenha uma ótima, abençoada Páscoa para você e sua família. Também desejo a todos uma ótima Páscoa. A Adri Gaúcha sempre participando. Isaac, desde o início da pandemia, prestou um grande serviço de informação. Agradeço sempre. Obrigado a Adri. Doutor Asdrubal Falavinha já está presente. Seja bem-vindo a esse especial coronavírus. O que devemos saber sobre a pandemia, doutor Asdrubal? Seja bem-vindo, uma boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Nada como uma Páscoa para a gente conversar sobre esse tema extremamente importante, e fico muito feliz em estar aí na presença tua, Ivan, do Isaac, da Maria Faria e do meu colega aí, o Vinícius Laim. E acho que o que o Isaac está falando são coisas extremamente relevantes. A gente tem que saber que isso é dinâmico, que o que a gente olha não é uma foto, é um filme, e a gente, dependendo das nossas ações, a gente vai ver resultados positivos ou piora desse cenário. E isso é importante porque tudo que a gente está vivenciando não vai parar tão cedo, e a gente vai aprender que a gente vai ter que se cuidar para cuidar do outro. Ou seja, todo mundo tem uma parcelinha de importância para isso. Se cada um fizer a sua parte, o todo vai agradecer. E se a gente quiser ter liberdade, vamos ter que respeitar a liberdade dos outros. A minha termina aonde a do outro começa. Porque se um grupo se cuida e o outro grupo não se cuida, todo mundo perde a liberdade. Então, é um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto. E eu não peguei o início da Maria Farias, mas eu acho que o importante é a gente saber que existe uma cultura por trás disso, que a gente vai ter que interromper, às vezes, essa cultura de que isso nunca vai acontecer para mim e que eu não tenho tanta importância quanto os médicos. Eu espero que a gente não chegue para os médicos. E eu vejo o Laim fazendo várias apelações, solicitações com vídeos de se cuidar, porque a gente olha para o final da linha, que é o hospital. Nós temos que olhar, como o Isaac falou, no início do problema, que são os cuidados. E isso não requer muito dinheiro, não requer muitas coisas, requer simplesmente cada um fazer o pedaço que cabe a si mesmo. Vou deixar os colegas falarem, que daí a gente vai interagindo, né, Maria? Como é difícil mudar essa personalidade, essa atitude. Eu acho que a gente vai ter que trabalhar bastante nisso, e a gente está fazendo um estudo pela universidade para entender o comportamento da sociedade frente a um problema desse, que é um problema de pandemia. O que acontece com as pessoas em relação aos cuidados, comportamento? Por que é tão difícil, às vezes, a gente incutir o que é óbvio, e as pessoas se agarram em algumas informações falsas e adotam isso como legítimo, e não o que a gente fala todos os dias, os números que o Isaac mostra de uma maneira tão fácil de compreender. Eu deixo falar um pouquinho aí, mas é um prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigado, doutora Asdrubal. E Maria Marlene Faria, a palavra é sua. Obrigada, Ivan. Boa noite, doutora Asdrubal. Vou pegar a bola que tu me jogou de certa forma, tá bom? Olha só, eu acho bem importante isso que o senhor falou, né, da cultura, do social,
porque a gente precisa desnaturalizar esse social de que as coisas não vão acontecer comigo, é culpa dos outros, porque isso também faz parte da gente negar as coisas, né? A mesma coisa é quando a gente tem uma doença, um câncer, e enquanto a gente nega, a gente não resolve as coisas, né? Então, eu acho que a nossa cultura, ela se coloca de uma forma um tanto individualista, e a minha esperança era que o Covid pudesse desenvolver nas pessoas um pouco mais de empatia, de solidariedade, porque eu agora, esse ano, eu tenho dito para as pessoas, às vezes as pessoas ainda querem nos abraçar, querem conversar sem máscara, e a gente precisa ter uma autorresponsabilidade, até com dureza às vezes, e dizer, fica longe de mim, você está sem máscara, ou coloca a tua máscara. Para vocês terem uma ideia eu já vou dizer, acho que é uma certa até ignorância das pessoas, eu deixei de ir num cabeleireiro que não usava máscara. E ele ainda me xingou porque um dia na frente de um cliente eu pedi para ele usar máscara. Ele ficou ofendido. Aí eu não fui mais lá, porque eu acho que as pessoas realmente precisam ter responsabilidade consigo e com o outro, porque não é brincadeira. Depois o médico, os profissionais da saúde têm que dar conta daquilo que eu não fiz, que eu simplesmente achei que não era comigo, né? Então, me parece assim que o comportamento das pessoas nunca mais será o mesmo, porque a gente vai ter que saber, por exemplo, até outras formas de afeto, que não seja tanto o toque, né? Mas principalmente o Ivan aí, que é jornalista, né? A gente poder lidar melhor com as fake news também. Outro dia eu vi um depoimento no noticiário de um rapaz muito triste que a mãe tinha falecido de Covid, e ele disse assim, sabe por que a minha mãe morreu de Covid? Porque ela recebia todo dia essas notícias falsas de que Covid não existe, e ela acreditava, e ela não se protegia. Então, eu acho que é um momento muito difícil, mas é um momento do nosso amor e respeito pelas pessoas também ter essa firmeza e essa cobrança, né? Às vezes as pessoas dizem assim, ai, vem aqui jantar, nós estamos só em 2 pessoas, vai no seu... Não, eu não vou. Eu não vou porque eu tenho filho, porque eu tenho pais idosos, porque eu atendo pessoas, e eu posso, né, me contaminar e contaminar outras pessoas. Então, eu acho que a gente precisa avançar muito nessa questão de saber também que esse é um momento também da gente escolher, selecionar com quem a gente quer se relacionar. Porque tem pessoas que são muito tóxicas e elas... ficam pior agora, porque é um momento de privação, né, de tudo. Então, é um momento da gente também poder dizer, puxa, eu quero me relacionar com quem se cuida também, porque não adianta eu ficar, né, querendo quebrar pedra, que não adianta. Então, a gente poder continuar os nossos vínculos, que é bom para a nossa saúde mental, mas escolher com quem vale a pena a gente conviver, porque senão nós adoecemos emocionalmente também. Obrigado a Maria Marina Faria pelo depoimento. Ler mais recados aqui, a Lisete Soldatelli, belíssimo trabalho. Também uma outra participação da enfermeira a Rosa Capelaro Andreassa. Minha gratidão ao Dr. Vinícius Laim, que nos trouxe com transparência a realidade sobre a triste situação da pandemia em Caxias do Sul, com diversas lives. É muito bom ouvir a ciência através de seleto grupo. Parabéns aos debatedores. Estamos nessa situação devido às nossas ações coletivas e individuais, escutando com atenção. Então, o recado da enfermeira Rosa Capelaro Andreassa. Também um outro comentário, a Marília Zanella. Ótima, Maria Marlene. Doutor Laim, porque a população parece que não se cuida, por mais que já tenha todas as informações, mas
ao que parece, a população não está se cuidando, não é? É complicado de dizer, porque a gente vê uma grande parcela da população se cuidando, mas eu acho que negar a situação de negar a realidade, assim, muitas pessoas, primeiro, não têm contato com a realidade. Então, esse foi um posicionamento que a gente, dentro do hospital, teve desde o começo da pandemia, que é tentar mostrar a realidade hospitalar o máximo possível para a sociedade. Mas, claro que, apesar de tu ver essa realidade, apesar das pessoas verem esses números, existe uma certa atitude disso que a Maria está falando, de negar o que está acontecendo porque eu negando por vontade própria e de maneira consciente, eu consigo ainda fazer as minhas confraternizações, consigo pedir com que os outros façam isolamento, mas eu não preciso fazer. Então, de uma certa forma, eu acho que é uma maneira de esquivar da responsabilidade. E com aquela ideia do Big Brother, assim, no final das contas, o hospital vai cuidar de mim da melhor maneira possível. E muitas das minhas falas no ano passado foi que, sim, a gente vai cuidar da melhor maneira possível, mas hoje, com os hospitais lotados, isso tanto público quanto privado, os cuidados estão longe do ideal. Então, hoje, um paciente internado nos hospitais, a gente consegue oferecer a possibilidade do melhor tratamento, mas não significa que esse vá ser o melhor tratamento. E aí a gente vai ver índices de mortalidade diferentes de regiões para regiões do estado, de regiões para regiões do país, e mesmo comparando o Brasil com outros países, assim. Então, existe o pensamento mágico de, entrando no hospital, tudo vai ser oferecido para mim. As coisas não são bem assim, e a melhor maneira de se proteger e de se ficar vivo nesse momento é realmente não pegando o vírus, porque a gente não tem a capacidade total do hospital à disposição do paciente. Então, semana passada até me ligaram, um médico aqui, ele é de Caxias, mas a família dele é do Mato Grosso do Sul, que não estavam conseguindo transferência para nenhum hospital de São Paulo, porque tem muitas cidades do interior que acabam se abrigando no Sírio-Libanês, no ICE, ou grandes centros de São Paulo, porque não desenvolve a medicina naquelas cidades, porque quem tem bastante dinheiro acaba indo para esses grandes centros e tendo uma medicina de qualidade nesses grandes centros. Quando a gente vê esses grandes centros lotados e também impermeáveis, tu acaba estando num mato sem cachorro, porque tu não tem para onde correr, assim. E foi mais ou menos o que a gente fez com o Hospital da Unimed. Hoje o Hospital da Unimed tem 80 leitos de UTI, a gente tinha inicialmente 20 e mais ou menos dava conta do recado. Hoje nós estamos em 80 e se abrisse 100, tenho certeza que teria os 100 leitos ocupados, assim. Então, realmente a situação é bastante crítica e a população tem que... Essa é a hora de perceber que não dá para ficar doente, porque a gente chegou no limite técnico e no limite humano também. O RH do hospital ficou na semana retrasada até a meia-noite contratando técnico de enfermagem e enfermeiro, porque nós precisávamos ampliar mais 10 leitos de UTI e foram feitas contratações emergenciais, mas efetivamente a gente não tem mais profissionais capacitados no mercado para trabalhar na complexidade que o paciente de UTI exige. Então, realmente nós estamos no limite. O que chama a atenção é que o Brasil realmente está muito complicado, parece que só em número crescente na Isaac, o país parece que quando tu pensa que vai diminuir, não, o Brasil está só aumentando. Março foi mês de recordes de mortes e abril a tendência é aumentar, Isaac. Não, e assim, isso que o doutor Asdrubal falou, né, boa noite, doutor, nós não conseguimos se dar uma boa noite, né, mas isso que ele falou, na verdade todas as falas se complementam, porque o que acontece? Depende da nossa ação, entendeu? A nossa ação é o principal fator que faz acontecer. Por exemplo, assim, agora, vamos pegar o exemplo de agora. Eu falo do Rio Grande do Sul, depois eu expando para o Brasil. O que o Rio Grande do Sul fez? Teve um pico absurdo, né, um negócio gigantesco, inclusive, usando a fala do próprio Vinícius, a UTI, tu expande ela de forma linear, né? Tu não consegue expandir uma UTI de forma exponencial como o vírus, né, transmite de forma exponencial. Então, se tu tiver, às vezes, 10%, por isso que a ocupação de UTI é até uma métrica complicada, às vezes, de usar, porque, nós estamos com 50% de ocupação, tá tudo tranquilo. Cara, tu preenche os outros 50 em 7 dias. Basta deixar a doença tomar conta, por causa da exponencialidade dela. Então, eu estava nesse pico exponencial,
a gente fez uma medida de restrição de mobilidade coordenada no estado inteiro a partir do dia 27 de fevereiro, ficou até dia 21 de março essa medida, ela não restringiu a mobilidade perto do que foi março de 2020, mas baixou a mobilidade num nível a ponto de que aquele foguete, né, a gente via aquele gráfico, parecia um paredão, né, de internações assim, e doentes, aquele foguete começou a desacelerar, desacelerou, e ele tá nessa exata porta de entrada, sabe, ele não, ainda tem, as UTIs ainda estão lotadas, né, e alguns ainda tem fila de espera, mas a gente desacelerou o foguete. Isso significa que ele caiu? Não, ele está lá em cima, lá na estratosfera. Agora nossas ações podem ser três possíveis ações. Uma, a gente abandona todo o esforço, retorna a mobilidade, cresce de novo e começa o contágio, a gente pode dar mais suscetíveis para a doença e voltar a crescer, né, ter só uma estabilização e voltar. A gente pode ficar naquilo, que é o que, inclusive, que a Maria Marlene falou, muito importante, algumas pessoas se cuidando pra caramba, né, isoladas desde março de 2020, e outras não se cuidando nada. Então, algumas ficam, algumas não se cuidam, fica aquele meio termo, meio a meio, que acontece, a gente baixa a mobilidade, mas não sobe, aí fica aqueles platôs horríveis, sabe? Que nem a gente ficou 70 dias com 1.000 óbitos diários no Brasil, a gente corre o risco, se a gente fizer isso no Brasil inteiro, de ficar esse vai-não vai, de ter um platô de 3.000 óbitos diários agora, uma coisa absurda que eu não quero nem imaginar, ou a gente continua fazendo essa força para baixo e puxa esse foguete para baixo, né? Isso, antigamente, que eu digo em 2020, a gente tinha um cenário bem distinto, né? A gente tem aquela curva sazonal que a gente conhece já de síndrome respiratória aguda grave, que todo ano ela começa na semana 7, dá um apuro no caso aqui no Rio Grande do Sul, ali no inverno, né? Dá aquele apurão, mas o Vinícius de Osrua pode falar, chega ali novembro, setembro, outubro, novembro, começa a aliviar. É uma época tranquila de síndrome respiratória, não se tem surtos de esrague em novembro, dezembro, e aí a gente fez o quê? Começou a aumentar a mobilidade, isso deu aquele estouro, a doença descolou da curva, ignorou aquela curva sazonal e começou a aumentar, né? E isso em todo o Brasil. A gente teve, na primeira onda foi norte, atacou norte, daí depois nordeste, depois centro-oeste, sudeste, sul, fez aquele caminho. Agora a gente olha, Bahia, por exemplo, estava horrível, que ao mesmo tempo que o Rio Grande do Sul, a Bahia estava subindo, Goiânia subindo, a gente teve aquele estouro em Araraquara e Jaú, ali interior de São Paulo, a gente teve Amazonas um pouquinho antes ali, né, Manaus e Amazonas começou, daí caiu o Rio Grande do Sul, aí Araraquara e Jaú, Gramado estourou Salvador, estourou Goiânia, sabe, São Paulo subindo pra caramba. O mais atrasado ainda é o Rio de Janeiro, foi o que mais demorou, assim, né? A mobilidade do Rio de Janeiro também ficou um pouquinho mais baixa, mas ele atrasou, mas mesmo assim, ele estava naquele mesmo caminho de reversão de tendência. Inclusive, eu fiz alguns alertas para o pessoal da Prefeitura do Rio lá, eles até acabaram conversando comigo lá, a gente deu uma conversada via Twitter mesmo, porque eu disse, olha, o caminho é esse, tá claro, essa doença, tipo, se tu deixa ela solta, ela vira exponencial, tem que cuidar, né? E aí eles estão tentando fazer uma restrição de mobilidade, mas quando tu olha o cenário do país inteiro, o país está começando a chegar naquilo que eu expliquei antes ali, naquela desaceleração do foguete. Mas a média móvel da taxa de crescimento de casos, que é uma medida que a gente usa para medir aceleração, ela está alta ainda, ela está positiva, ela não está nem perto de virar uma taxa de queda, como foi em setembro de 2020, por exemplo, né? Então, esse cenário é um cenário que a gente coordena e faz uma coisa coordenada, onde todos agem de uma forma muito similar, para a gente baixar essa epidemia nacionalmente, ou a gente corre o risco, às vezes, inclusive, um esforço de um município ou de uma localidade acabar sendo posto por terra porque uma vizinha não faz esse mesmo esforço. A gente viu isso, por exemplo, em Minas Gerais. Minas Gerais é um exemplo claro para o Brasil de um erro desses, porque Belo Horizonte foi lá, capital, né, fechou tudo em janeiro. O prefeito percebeu que tinha que fechar, tomou uma decisão lá, restringiu a mobilidade e a doença, logicamente, começou a cair. Só que o resto do estado não. E o resto do estado dele aumentar a contágio. O que aconteceu? Estourou os hospitais, estourou leitos e começou a mandar doentes para Belo Horizonte, porque não tinha mais. Que nem, né, o Vinícius falou, às vezes o pessoal vem do Mato Grosso para São Paulo, né, faz esse translado. Começou a mandar doentes para a capital, para Belo Horizonte, e aí Belo Horizonte acabou tendo que abrir, né, porque ficou muito tempo fechado, também não tem condição de ficar, e aí estava cheio os hospitais igual, e o esforço foi praticamente posto por terra, entendeu? Então, hoje a gente faz uma ação mais coordenada,
E assim, restringir mobilidade é uma coisa horrível, não é uma coisa assim, vamos restringir a mobilidade, porque isso é horrível, isso é uma das piores ações, né, que a gente pode fazer. Tipo assim, sabe, a gente precisa de auxílio, vai ter pessoas que sofrem demais com essas ações, então quanto mais a gente demorar para tomar uma ação dessas, mais tempo ela vai levar, inclusive para fazer efeito pelo nível absurdo de doentes que eu vou ter. Né? Então, tudo leva a um problema que vai se acumulando, sabe? São camadas e camadas de problemas que vão acumulando. Os hospitais, por exemplo, como que os hospitais vão aguentar um ano de esforço ininterrupto e contínuo, sem folga, sabe? Os profissionais estão aqui, né? Imagina como é que deve ser o cara chegar num plantão, né? Vocês podem me falar melhor. Quantos pacientes? 30, sabe? 30, 40, toda noite. Sabe? Como que isso dura? Isso não é eterno, são humanos, nós precisamos dar uma puxada para baixo, né, nesses números. A gente precisa, porque senão o que pode acontecer é uma coisa, às vezes as pessoas me pedem projeção. Eu dei uma entrevista para o Estadão, acho que foi começo de março, e eu fiz a projeção, e a projeção deu 5 mil óbitos para o final de abril. Aí o que eu disse para o Estadão? 4 mil. Eu fui lá e as pessoas entram em pânico, né, diz que eu sou alarmista, deu 5 mil, eu puxei para 4 mil. Daí todo mundo, meu Deus, 4 mil, nossa, apanhei pra caramba, assim, sabe? Que é louco, 4 mil, impossível. Daí chegamos a 3 mil, pouco no final de março, já, né, no Brasil. Não média móvel, mas já chegamos nesse pico de óbitos em março. E por quê? Porque eu não consigo enxergar, pelo menos, um limite para essa doença. Eu não consigo dizer assim, não, deixa solto que uma hora ela arrefece. Eu não estou vendo isso, não. Eu não acho que seja um caminho, sabe? Então, deixando ela crescer, ela vai crescer. Por isso que a gente tem que tomar ações coordenadas, e aí entra a fala muito importante, né, que a gente entrou, da cultura e comportamento, que não tem como coordenar uma ação, não tem como tomar uma ação se as pessoas não abdicarem, às vezes, muito daquele prazer de ir para festa, de se visitar, né? Como é que tu vai fazer isso, tipo, não, eu não abdico da minha festa, eu não abdico do meu, sei lá, né? E aí começa toda essa bola de neve, então é bem complicado. Doutor Asdrubal, como que está a cabeça do médico e o lockdown é fundamental nesse período ou está demorando para ter lockdown? Não, é importante isso que todos nós estamos falando, essa coordenação, ter um comando, isso é importante, porque senão toda atividade desorganizada, ela não atinge a eficácia. E toda vez que tu fala para as pessoas e as pessoas começam a se comparar com outros países, é importante saber que tem países que não exigem usar máscara, tem países que nas escolas as crianças não usam máscara mesmo. Tu pega a parte da Suécia, Suíça, tudo, mas eles por cultura, eles já fazem isolamento todo dia, porque a cultura deles não é uma cultura de aproximação. E aqui na América Latina a gente tem a cultura de se aproximar. Então tem coisas, quando tu olha o dado, tu tem que trazer o dado para a nossa realidade. Não, mas lá, não, mas vem aqui, lá é uma coisa, aqui é diferente. A cultura, as pessoas, a ação entre as pessoas, a coordenação é diferente. E chega um momento que vamos dizer assim, esses ciclos do vírus que ele aparece, ele vai continuar daqui 2 meses e meio, vai dar um novo ciclo. O importante é que a gente não tenha esses picos, que dá esse congestionamento de hospitais. Toda vez que eu vejo que me mandam pelo WhatsApp um vídeo do Lainho, eu já sei que já não vem notícia boa, porque, de novo, mas isso é esperado. E aquilo que a Maria comentou a respeito, para mim, assim, essa era Covid é uma era. Isso aqui já marcou um momento histórico no mundo de mudança de personalidade, mudança de atitude, mudança de hábitos de economia, hábitos de ensino. Mudou, pronto. Então, assim, a gente está entrando numa nova era. Não adianta esperar que aquilo que acontecia antes vai voltar. Não vai voltar. E eu digo, não vai voltar. Essa nova geração, a geração de idade média, já mudou comportamento. Não vai voltar ao que era antes no seu comportamento. Então, as pessoas têm que ter uma flexibilidade
e uma capacidade de adaptação que somente nós, seres superiores, temos, e conseguir fazer essa mudança e encaixar a vida em cima do trilho e olhar para frente, porque se ficar esperando voltar aquele estilo de vida anterior, eu já vou dizer, não vai voltar naquele limiar. Então, chega esse momento que o lockdown, ou o isolamento mais severo, ele é importante, como tudo que o Isaac já mostrou nos números e vem falando em toda a mídia, é uma questão de relaxamento ou segurar um pouco mais à medida que a gente vê que os valores aumentando, a incidência aumentando. Mas se todo mundo fizer as coisas direitinho, a gente vai conseguir trabalhar, a gente vai conseguir ir para a escola, a gente vai conseguir conversar com os amigos, mantendo os cuidados. Então, a flexibilidade ou a liberdade vai depender basicamente das nossas ações, e ponto. E não adianta, se a gente não fizer isso, aí na frente a gente vai ter a consequência, que é aquilo que o Isaac falou, né? E isso é bastante dinâmico. Não adianta esperar que as coisas vão mudar. Então, no momento, é importante isso, à medida que a gente começa a ter um relaxamento, não quer dizer que a coisa passou. Não, e também já vou dizer, não quer dizer que eu me vacinei, então estou de corpo fechado e posso fazer o que eu quiser, que estou vacinado. Não é assim. Quantos eu já não tenho de segunda infecção, mesmo depois da vacina, a gente já visualiza isso, mas claro que isso é o fluxo, o vírus vai fazendo a mutação, as vacinas vão funcionando, claro que vão, mas nada é 100% garantido. A única coisa que é 100% garantida é o aprendizado nosso como ser humano de cuidar, de apoiar o outro, de colaborar com os outros, um pensamento mais em sociedade do que individual. Então, eu não quero mais ver os vídeos do Laim no meu WhatsApp, porque eu já sei que a notícia é ruim, viu? Doutor Vissolaim, corta esse agora eu não aí. vou mais fazer vídeo, Osro, porque eu agora estou fora da direção. Isso foi uma coisa que me senti meio que pulando para fora do barco, assim, mas realmente a pressão dentro do hospital não é fácil. O hospital inteiro, e aí tu tem que responder por todos os lados, então responder pela UTI, responder pelo pronto atendimento, responder pelos pacientes que vão sendo atendidos, responder para os médicos. Então isso chegou, eu meio que tinha na minha cabeça assim, não, eu vou botar o gás total até final de março, no final de março passar o bastão adiante, e agora eu me considero de férias, assim, as pessoas dizem assim, agora tu é só médico, né? Agora eu sou só médico. Só médico. Agora tá bom, porque eu estava precisando desse tempo, assim, também para me dedicar para minha família, porque eu tenho vivido dentro do hospital nos últimos 3, 4 meses, que o negócio foi muito pesado. Então, o clima no hospital está pesado. Às vezes eu vejo as pessoas falam assim, mas eu estive no hospital, o hospital está calmo. Na realidade, o hospital não está calmo, o hospital está com medo, o hospital está triste. Tu vê que os funcionários eles têm medo de sair de casa e de levar a doença para casa, de pegar a doença no hospital e levar para casa. Tu vê que os pacientes nos corredores não caminham mais nos corredores do hospital, os pacientes ficam fechados, cada um no seu quarto. Então, o hospital, aquilo dali é uma calmaria falsa, não é real. Assim, o hospital está calmo quando tem gente cantando nos corredores, quando tem gente rindo e contando história, quando tem um monte de gente esperando na sala de espera da cirurgia. Agora, quando a gente entra no hospital hoje, vê o hospital completamente transformado, com um respirador na porta dos quartos, porque pode ser que um paciente entre em insuficiência ventilatória de uma hora para outra e precisa ser entubado às pressas, e tu tem que montar uma UTI no meio dos corredores do hospital. Isso não é um hospital calmo, assim, é um hospital totalmente readaptado para o que a gente está passando, que nem falou, Azuba, acho que a gente vai ter que se adaptar, não vai ser assim para sempre, mas quanto mais a gente entender que o comportamento de cada um é importante para o resultado coletivo do negócio, mais rápido isso vai passar, né?
Não, e assim, deixa eu só interromper, esses vídeos do Vinícius deu uma ajuda, esses alertas ajudaram, assim, claro, a gente não consegue mensurar, né? Mas a gente tem certeza que isso salvou vidas, sabe? Sabe aquela coisa da pessoa que ia, sei lá, fazer uma festa, ou ia fazer uma janta com a família, e aí assiste aquilo e diz, caramba, o negócio tá, sabe, tá complicado, eu acho que eu vou poupar. Eu mesmo, teve um dos vídeos que eu fiz um alerta no Twitter, acabou tendo mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de visualizações, e no meio do fio tem um vídeo do Vinícius que eu botei lá. Eu disse, ó, só deem uma olhada o que está acontecendo na cidade onde eu moro, e tal, e o negócio chegou a 1,5 milhão de visualizações, que é um negócio absurdo, assim, mas não teve, assim, pouquíssimas pessoas atacando, sabe? Ou dizendo, não, as pessoas estavam dizendo, puxa vida, nossa, e foi ali, e eu lembro que esse vídeo foi no dia 17 de dezembro, ou seja, Natal, né, véspera de Natal. Se não tivesse sido feito aquele alerta ali, eu acho que muito mais pessoas teriam, talvez, inadvertidamente, eu digo, sabe, não por má fé, mas sabe aquela coisa por não tá muito ligado. Muitas pessoas, né, a Maria Marlene pode falar, às vezes desistem de ver as notícias, desistem de ver os números porque machuca muito, né? Porque é uma coisa assim, morte, aquela coisa. Então a pessoa sai e desliga. Por um lado, ela até dá uma melhoradinha, mas por outro, ela perde a atualização de que tá piorando, porque piora muito rápido, né? Tipo, 1º de dezembro era uma situação, 16 de dezembro era uma situação totalmente diferente. E aquele vídeo do Vinícius que eu botei lá no fio alertou muita gente me respondeu, mas muita mesmo, assim, mais de 500 pessoas me dizendo aquele alerta me fez não fazer o Natal. Fiz por chamada de vídeo de WhatsApp, sabe? Na minha família. Então, pô, isso aí ajudou, com certeza ajudou a baixar a taxa de transmissão, né? Então, eu agradeço, né? Aproveito essa oportunidade, estou aqui para agradecer vocês pelo trabalho, não só lá, como esse trabalho de alerta aí. E isso que vocês estão falando, esses alertas, não é o chamamento pelo pânico, é o chamamento pelo alerta. Porque quando tu traz o chamamento pelo pânico, que aí tu está no auge do problema, aí as pessoas tendem a se retrair ainda mais na negação, muitas vezes. Mas eu vou deixar para Maria Faria aí, que ela é craque nisso. Antes dela, eu quero mandar um abraço para a Margarete Nunes Garaboto, minha mãe que está assistindo, curtindo, o Luciano Andrade, a Lourdes Maria, a Jéssica Paim, a Rosane Camassola, também estão curtindo a Clarice Guadanin Sanquitim, a Marília Zanella, a Fátima Conceição Peixes Martins, um abraço, Fátima, e também a Rosa Capelaro Andreassa. Faço que nem eles, curtam e acompanhem aqui Se Fora do Ar. Maria Marlene Faria, muita gente falando assim, sobre a importância da informação, né? Comportamento. O que você pode falar sobre esse momento? Esse excesso de informações é importante, não? É prejudicial? E mais fake news, né? A dica é que a pessoa escolha um horário do dia para se informar, ou de manhã, ou à noite, mas que ela não fique o dia todo ouvindo informações sobre o Covid, porque isso pode gerar também essa coisa de estar sempre pensando em morte, e nós temos que seguir a vida, né? Talvez com um pouco mais de otimismo, de fé, de alegria, né? Então, a oscilação emocional, ela baixa o sistema imunológico. Então, é importante que a gente, nesse momento, seja mais leve uns para os outros, que a gente possa não só também falar de Covid, a gente se liga, né, se informa 1 vez ou 2 por dia, mas que a gente possa buscar emoções positivas, né? Os estudos da psicologia positiva dizem que a gente precisa viver 3 emoções positivas para anular uma emoção negativa no nosso cérebro. Então, as emoções negativas, elas são muito poderosas. Então, eu imagino, assim, principalmente os médicos, quem está na linha de frente, que o momento que eles vão descansar e alguém encontra eles, já vem falar daquele assunto, muda de assunto, diz, agora eu vou descansar. Tipo, a pessoa precisa se alienar um pouco, senão ela não aguenta, né? Tem que ter um pouco de alienação, tipo, agora eu vou fazer uma coisa que me dá alegria, eu não quero saber de notícia, agora eu vou fazer a minha rotina de atividade física, que é importante, eu vou cuidar do jardim, eu vou ler um livro,
a gente precisa manter a rotina para o nosso cérebro ter um sinal de, como é que a gente diz, de previsibilidade. Então, a gente precisa manter as nossas rotinas, a gente precisa também, uma coisa que me ajuda muito nesse momento, eu comecei a fazer trabalho voluntário, eu atendo algumas sessões gratuitas, várias pessoas pela internet, até de outros estados, e a ciência, né, as pesquisas da psicologia positiva já dizem que fazer o bem faz bem. E eu tenho experimentado isso. Às vezes eu estou triste, quando eu atendo alguém voluntariamente, eu fico tão feliz de poder ajudar aquela pessoa. Então, sair do nosso umbigo um pouco também faz bem, né? E também eu acho que é importante nesse momento a gente poder fazer exercícios de relaxamento, né? Nós temos o mindfulness, que é a atenção plena, para a gente ficar mais presente, não estar ansioso só lá no futuro, a gente poder lembrar que coisas que me dão alegria, que pessoas eu gostaria muito de ligar para elas nesse momento e dizer, olha, tu é tão importante na minha vida, porque eu não sei se aquela pessoa não vai morrer de Covid. Então, liga para ela e diz, nossa, tu foi tão importante na minha vida, eu não quero retardar isso que eu quero te dizer, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo, né? E isso, então, vai gerar um bem-estar muito grande. E fazer o que dá alegria, a alegria é a emoção mais positiva que tem. A alegria é a mãe de todas as emoções, né? Teve até um filme sobre isso, que agora eu não me lembro o nome, Ivan, como é que era o nome do filme, aquele da alegria, do medo, do nojinho, enfim, não me lembro o nome do filme agora. Mas, enfim, nós precisamos ser mais leves, mais positivos, mudar de assunto quando a coisa está pesada. A gente precisa também de nutrição espiritual nesse momento, né? A gente precisa ter autocuidado, autoamorosidade, autogentileza. A gente não é de ferro. Mesmo quem está na área da saúde, eu indiquei psicoterapia para um primo que é médico e trabalha em UTI, e ele me disse assim, nossa, eu estou me exigindo menos, eu estou sabendo que eu faço o melhor que eu posso, eu me permiti descansar. Então, quando a pessoa não está dando conta sozinho, não tenha medo, busque ajuda. A gente precisa seguir em frente com leveza esse momento. A Maricela Bordim respondeu, é o filme Divertidamente. Isso, Divertidamente. Agradeço, Maricela. Mas, viu, Ivan, isso que tu falaste, Maria, tu até pode repetir várias vezes, viu? Porque a gente, o Laim aí sabe o quanto a espiritualidade tem relação com a saúde das pessoas. O quanto as pessoas que têm um pensamento positivo, um pensamento de cura, um pensamento de que elas vão ficar bem, e elas vêm com essa sensação para a cirurgia, eu não tenho dúvida que elas vão sair bem. E isso é importante, que a gente não pode ter pessoas tóxicas do nosso lado contaminando. Tem que ter pessoas realistas que saibam o que está acontecendo, mas que, vamos dizer assim, assimilem o fato e toquem a vida para frente. E isso é extremamente importante, porque senão aquela pessoa que tenha essa ideia do Covid e já faz uma semelhança com morte, o dia que ela souber que ela tiver com Covid, olha, o sistema imunológico já vai estar 40% abatido, porque na cabeça dela o retrato final é a morte. Então, essas coisas têm que ser bem trabalhadas, e por isso que é importante sempre levar essa conversa no lado, não no sensacionalismo, mas na realidade. É assim, nós vamos ter que se cuidar. Se a gente se cuidar, todo mundo vai ficar bem, beleza? Ok? E esse é o comando, por isso que o Isaac tem todo aquela fala com cuidado dos números e tudo mais, porque ele sabe, né? É como ele falou, ora, era 5 mil, botei para 4 mil, porque ele sabe que às vezes a realidade vai frear mais ações do que tu reduz um pouquinho e deixa um pouco de esperança para as pessoas poderem trabalhar, viu? Concordo plenamente. Isaac, a palavra certa é esperança. Essa fala é perfeita.
É que o que acontece é isso, é um equilíbrio, tudo na vida, né? Assim como a gente fala da cultura, do comportamento, até essa parte dos alertas, porque existe esse pêndulo que a gente, eu noto isso muito para os dois lados, sabe? Eu que estou agora comunicando, às vezes a gente nota que uma pessoa que tem a negatividade tóxica extrema, assim, que é tudo vai dar errado a todo momento, a gente vê aquela pessoa que está mais ou menos centrada e a gente também vê aquela positividade, chega a ser quase tóxica, de que tudo está bem, de que não existe doença, de que é tudo mentira, de que o mundo é perfeito e está tudo certo, e acaba, inclusive, às vezes até criando umas... Não, por exemplo, o que a gente tem que fazer? A gente está vendo massa numa casa. A gente, olha, fumaça pode ser fogo, né? Mas daí tu tem vários jeitos de dizer. Um jeito é assim, vai morrer todo mundo de incêndio, sai... Não, aí não vai dar certo. E também se tu disser, não tem nada, deixa assim, fumaça é churrasco, fica tranquilo, não é nada. Aí começa a virar um incêndio, não é que o cara do churrasco se emocionou um pouco, fica tranquilo que não é nada. Sabe, e ao mesmo tempo ficar... Então, até isso é um equilíbrio. Isso a gente nota que a gente sofre muito, inclusive porque às vezes a gente tem um ponto muito acertado, sei lá, num jornal, o cara liga um jornal, liga a TV, nossa, a comunicação vai, daí liga no outro o contrário, sabe? Isso gera uma falsa controvérsia. Eu noto que é bem aquela coisa, às vezes a pessoa recebe uma informação, assimila legal, em meia hora perdendo tudo, porque ela recebeu um vídeo do Zap, alguma coisa assim, e misturou tudo, e agora ela já está nervosa, sabe? Tu acalma a pessoa, dali a meia hora, Isaac, isso aqui, estão dizendo que não vai funcionar a vacina. Não, calma. Seguinte, olha, sabe? É o seguinte, relaxa. E aí a notícia é que mesmo não é uma notícia maravilhosa. A Covid é complicada, ela é forte, ela é uma doença, assim, não, marcou a nossa sociedade, né? Então a gente tem que... Esse equilíbrio não é fácil para muitas pessoas receberam isso como se fosse uma bomba, né? E alguns do pior jeito possível, que é com um parente doente, com um vizinho doente. Tanto que eu, por exemplo, eu faço a relação com a mobilidade, né? Um dos dados que eu mais olho é a mobilidade urbana mesmo, que as pessoas estão trafegando. Isso é incrível, porque, por exemplo, aquele exemplo de Araraquara, né? Que Araraquara foi uma das cidades que fez lockdown, assim, fechou até supermercado, foi um negócio... E aí eles fizeram isso dia 21 de fevereiro. E aí, beleza, daí caiu muitos casos e todo mundo, olha, funciona. Daí eu fui dar uma olhada, eu disse, não, mas foi muito pouco tempo. Eles ficaram 10 dias e os casos desabaram, meio estranho, deixa eu dar uma olhada. Aí fui lá, a mobilidade, que ela é dia a dia, né? Ela começou a cair bruscamente a partir de 7 de fevereiro, ou seja, bem antes do dia 21. Aí eu, o que aconteceu dia 7? Deixa eu ver. Aí começa a pesquisa, fala com o médico, liga com o pessoal de lá, eu conheço um cara que trabalha no UTI, e aí fala, o que aconteceu? Dia 5, né? Dia 5, colapsou toda a rede hospitalar deles lá. Acabou tudo. Dia 5, 6 de fevereiro. E aí é uma cidade um pouco menor, né? Não é uma cidade gigante. Muito provavelmente começou aquelas notícias do que o primo tá entubado, que o vizinho morreu, e que, sabe aquela coisa que começa a espalhar aquela doença? E aí, isso, inclusive, o governador até falava, né? O governador aqui do Rio Grande do Sul chamava de isolamento endógeno, que é quando a pessoa se isola de medo, sabe? Não é um decreto que faz ela parar, é o medo mesmo. E aí o que aconteceu? A mobilidade, no dia que colapsou os hospitais, ela começou a cair muito, só automaticamente, sem decreto, sem lockdown, sem nada. E aí, quando teve o lockdown decretado, aí ela deu despencou, ficou lá embaixo, e mesmo quando reabriu, que foi dia 2 de março, ela não voltou, as pessoas não voltaram. No dia seguinte, tudo cheio. Não, a mobilidade foi... Dava para ver as pessoas saindo, assim, quase se olhava o gráfico, assim, bem devagarinho. Só foi retomar uma mobilidade como estava lá antes, lá pelo dia 10 de março. Ou seja, foi quase 35, quase 40 dias de redução devido à doença, né? Aí no meio teve um decreto do governo que puxou tudo para baixo, mas antes disso teve o próprio... Então, ou seja, olha como a comunicação é importante, né? Por que as pessoas do nada pararam de trafegar? Foi coincidência? Não. Cara, o colapso nos hospitais, olha, começou a baixar a mobilidade, e baixa a mobilidade, logo, é aquela coisa física, né? As pessoas se cuidando mais, menos contato umas com as outras. Isso, inclusive, resolveu em 2020, né? Até para gripe, vírus sincicial respiratório, aqueles outros vírus que normalmente tem. 2020, como o pessoal ficou com muito medo, puxou o freio, acabou até essas outras doenças,
né? E aí, olha a importância da comunicação. Por isso que eu falo, né? Muito cuidado. Daí, quantas pessoas será que entraram em pânico? Porque, para a mobilidade de um município inteiro cair, automaticamente, assim, tem que estar envolvendo uma coisa mais ampla, né? E tu sabe, sempre que a gente fala em isolamento, é bom deixar claro, é o isolamento físico, não é o isolamento social. Ninguém quer que se isole socialmente. A gente tem que ficar socialmente pela internet, pelo telefone, com todos os amigos, tendo suporte e tudo mais. Mas é o isolamento físico. Não posso falar com ninguém. Não, tu tem que falar com as pessoas, tu tem que conversar, tu tem que manter a tua rotina. Mas é o distanciamento, é o isolamento físico, que senão, sabe, que tem que explicar tudinho, né? Então, esse isolamento... Tem que desenhar, né? Isolamento físico, a gente quer estar no Zoom, com todas as pessoas conversando, porque justamente essa mudança de postura, ou seja, sair da zona de conforto e tomar um novo caminho, não é fácil. Não é fácil, mas todos vão conseguir, né? Eu quero mandar um abraço para o Nathanael Bogo, também o Sandro Padilha, muito obrigado por estarem participando, desse Fora do Ar, também para a Rosa Andreassa. Doutor Laim, a gente vê muito também aqui a questão de fake news, a gente vê muito a questão de fake news que está se divulgando cada vez mais. Como você vê isso? Você que divulga bastante vídeos verdadeiros, mas você vê também muitas fake news, né? Como a gente pode lidar com esses assuntos de notícias falsas? Eu sempre falo sobre isso. Acho que a gente tem que ter referências, assim, referências sólidas, e buscar sempre nessas referências, não acreditar. Infelizmente, muitas pessoas, eu sempre digo, a fake news, ela é falsa na sociedade, mas às vezes ela reforça a verdade que eu quero acreditar, e aí nisso ela se dissemina, sabe? Ela se dissemina não pela vontade de que a notícia falsa seja espalhada, mas porque eu quero acreditar nessa notícia e eu acabo espalhando ela e acabo atingindo pessoas que não conseguem discernir entre a verdade e a mentira. Então, eu acho que buscar fontes confiáveis acaba sendo o melhor lugar, assim, para não deixar com que uma notícia falsa seja encarada como verdadeira. Doutora Asdrubal, também pode falar sobre a fake news, esse excesso de informações. Eu tenho uma pergunta sobre também o tratamento precoce. Ele é bom, é verdadeiro ou é falsa notícia? Como que a gente pode lidar sobre o tratamento precoce, que é tanto divulgado no país aqui? Bom, esse é um tópico bastante complexo, viu? Então, tudo que a gente ouve na mídia em relação às evidências, quais são as evidências de alto poder de verdade ou não, a primeira consideração é a seguinte: o médico, ele tem a autonomia de prescrever as medicações que ele julga serem importantes, colocando para o paciente toda a verdade, todos os riscos e benefícios que tem de utilizar ou não. E nesse binômio entre o médico e o paciente é que vai se definir o uso da medicação precoce ou não. Eu não vou entrar em detalhes até para não gerar mais celeumas, mas assim, eu imagino que isso é comunicação. Uma boa comunicação resolve, uma boa conversa com o paciente, tu expõe de uma maneira clara, sem os teus vieses também, porque todo mundo tem pontos de vista, eu também tenho, mas só que quando eu vou falar com o paciente, eu tenho que deixar os meus pontos de vista também um pouco de lado, para que não interfira na colocação da verdade, ou do que se tem como uma verdade maior. E aí tem que ouvir do paciente também o que ele acha, o que ele gostaria, quais são os pontos. Então, nessa discussão, nessa conversa, a gente vai aplicar o tratamento precoce ou não. Novamente frisando, a gente perde muito tempo conversando sobre o tratamento precoce, o tratamento para não ter, e a gente não se cuida. Então, tem coisas que a gente sabe que funcionam. Então, vamos executar o que a gente sabe que funciona.
Então, se cuidar um pouco do distanciamento físico, usar máscara, de vez em quando lavar as mãos, usar o gel, não evitar de colocar a mão nos olhos, isso aí é certo que funciona. Então, assim, vamos executar isso, porque se tu mesmo pegar o vírus, tu vai pegar com uma carga viral baixa. Então, aquela coisa, tu não está super protegido com as vacinas, a gente vai ter que se cuidar. Tem algumas pessoas que ninguém sabe, assim, tem ainda coisas, particularidades da Covid que a gente ainda desconhece. Qual é a relação delas com a minha genética? Eu não sei. Se tu pega duas pessoas similares em comorbidade, idade, peso e tudo mais, uma pega o vírus e fica em casa e está bem, e a outra pega o vírus e vai para a UTI. Por que as duas com essa mesmo quadro macro de comorbidade, elas têm uma resposta imunológica tão diferente? Quer dizer, tem mais coisas que a gente ainda não descobriu. Então, e isso tudo entra nessa conversa quando se define o tratamento precoce ou não. Então, assim, resumindo, tratamento precoce, o médico vai ter autonomia, vai conversar com o paciente, vai definir, sabendo também de algumas comorbidades do paciente em relação às medicações que ele pode usar, não pode usar, o quadro clínico. E o tratamento precoce é um monitoramento cuidadoso do paciente, em que o paciente tem que saber o momento certo de ir para o hospital, o momento certo de internar. E esse para mim é o mais importante, é o paciente executar as ações nele no momento certo. É ele não chegar no hospital já descompensado, tem que chegar antes. E se precisar internar para ele se manter bem, que se interne. Mas essa parcela de pacientes que varia em torno de 15% deles, tu tem que reconhecer quando eles necessitam ir para o hospital e receber hidratação, tratamento, manejo básico, já desde o início. Isso aí evita eles irem para a UTI. Então, esse ponto é o mais importante do que dar um comprimido ou outro, viu? Obrigado, doutor Asdrubal, pela explicação. Doutor Vinícius, a gente vai chegando agora na reta final dessa live bem especial. O seu minuto final aqui, sua despedida, fica à vontade. Asdrubal. Doutor Vinícius Laim, fica à vontade. Então tá, eu queria te agradecer demais. Acho que informação é o que mais a gente tem que difundir, a informação correta, a informação baseada em números reais, para que as pessoas possam ser orientadas. Então, desde o começo a gente pediu e defendeu bastante a questão dos testes, depois a disseminação da estrutura, da capacidade operacional, capacidade humana também é uma coisa importante, a valorização dos profissionais que estão nessa linha de frente, encarando. Então, isso é importante agora pela vacina, então, pela vacinação o mais rápida possível, para a gente poder começar a olhar esses dados também, que é uma análise que a gente precisa começar a fazer dentro do Brasil. E agradecer esse convite, agradecer a companhia, então, do Isaac, da Maria Marlene, do Asdrubal. Bom ver o Asdrubal de novo, fazia tempo que não via ele. E é isso aí. Muito obrigado, doutor Vinícius Laim, pela participação, fica à vontade. Isaac, valeu pela participação, seu destaque, sua despedida. Não, eu queria agradecer muito vocês, assim, o Asdrubal, o Vinícius, Maria Marlene, porque o trabalho que vocês fazem ajuda demais, sabe? Que nem a Maria Marlene falou, esse trabalho voluntário, eu também comecei a fazer essa interpretação para as pessoas, para fazer o bem, para ajudar, e acabei fazendo bem para mim, né, para mim junto nessa. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo, e a palavra é gratidão, sabe? Agradeço muito a vocês e reitero, tanto que o Asdrubal e o Vinícius falaram, Maria Marlene, ir pelo caminho do meio, com calma, com cautela, e, sabe, sempre pela informação correta, olhando os dados, tendo fontes de referência. O que foi dito aqui é muito importante em todos os sentidos, então eu só agradeço. Obrigado. Valeu, Isaac Schwartzalpt, pela participação. Doutor Asdrubal Falavinha, obrigado pela sua participação e sua despedida.
O microfone, doutor Asdru. Bom, obrigado, Ivan, pelo convite, gratidão por todos os colegas aí, pela constante atividade que tem, e desejo a todas as pessoas que estão nos ouvindo manter o equilíbrio, calma, a vida vai para frente, a vida vai seguir com algumas pequenas mudanças, mas eu não tenho dúvida que a gente vai ser melhor, é uma questão, a gente vai melhorar, não vai ser igual antes, a gente vai ser melhor, é só a gente passar por essa fase, viu? Abraço para todos vocês aí. Antes da despedida da Maria Marlene Farias, tem alguns comentários aqui. A Adri, obrigado, Ivan, por nos proporcionar e ouvir essas pessoas tão capacitadas. Obrigado pela audiência de todos. Também a Rosa Capelar Andreassa, foi maravilhoso ouvir vocês. Eu deixei por último a Maria Marlene Faria, porque ela é uma psicóloga alegre, feliz e com certeza vai deixar uma mensagem super positiva e bem realista. Esse Ivan, bem que tu me conhece, né, Ivan, querido? Primeiro eu quero dizer, Ivan, que eu estou honrada pelo convite, né, porque eu gosto muito de ajudar com a informação, eu acho que a gente multiplica a nossa missão social, né, e eu queria dizer que eu fiquei pensando, né, naquilo que o doutor Asdrubal falou da frustração, da adaptação, como é importante a gente tolerar essa frustração e se adaptar a esse momento. Quando eu acolho, eu aceito esse momento, eu posso lidar diferente com ele. E também nós não temos só limitações, nós temos possibilidades. Quando que nós íamos estar conversando com o Ivan, levando informação, um sábado à noite presencial? Nós estamos nas nossas casas. Então, olha que possibilidade a gente tem, isso é olhar com mais positividade para as coisas. A gente está em casa, levando informação, conhecendo esses colegas queridos, então, vamos olhar para as possibilidades que esse momento traz, vamos ter mais gratidão e menos reclamação, vamos acolher, né? Acolher o momento é o melhor que eu posso fazer. E olhar para as possibilidades de viver, eu posso me divertir de várias formas também. Então, acima de tudo, não esquecer das coisas que me dão alegria, porque aí eu vou estar ajudando a melhorar a minha saúde mental. Muito obrigada a todos, foi uma alegria conhecê-los, Ivan, estou honrada pelo convite, gratidão, tá? Grande abraço a todos. Muito obrigado pelas participações. A Maristela Bordim, obrigada pela troca de conhecimento e informação. Isso acalenta. Também participando o André Bisnella, também nos assistindo o Paulo Abreu. Agradeço muito as participações, as interações neste Fora do Ar especial, falando o que precisamos saber sobre a pandemia do coronavírus. Obrigado, doutor Asdrubal Falavinha, também ao Isaac Schwartz-Zopt, também a Maria Marlene Faria e o doutor Vinícius Laim pela participação deste Fora do Ar. Obrigado a todos, desejo uma ótima Páscoa. Maria Marlene Faria, uma boa noite para ti, então. Então, boa noite a todos. Valeu, pessoal. Microfone, Maria. Boa noite a todos. Grande alegria, viu? Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, boa noite. Boa noite, boa noite. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelas participações neste Fora do Ar especialíssimo, o que devemos saber sobre a pandemia da Covid-19. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou dessa live especial. A Maristela Bordim, boa noite e uma feliz Páscoa. Galera, lembro que daqui a pouco, às 8h30 da noite, terá uma nova live, mas sobre Grenal 430. Então, fique ligado às 8h30 da noite. Vamos falar sobre o Clássico Grenal, e lembrando que na próxima segunda-feira tem uma super live falando sobre o Clássico Caju a partir das 6h30 da tarde, e às 8h da noite estaremos transmitindo direto do Centenário o Clássico Caju 285. Então fique ligado nesse Fora do Ar especial, também retornando na próxima segunda-feira às 6h30 da tarde, falando tudo sobre o Clássico Caju. Um grande abraço a todos, fique ligado, uma boa noite, uma ótima Páscoa e até a próxima nesse Fora do Ar especial.